noite a todos. Estamos ao vivo para comentar sobre comunicação. 3 sinais de que a sua comunicação, de que a minha comunicação pode estar saindo de uma maneira equivocada. É essa a ideia que nós vamos conversar hoje. 3 sinais, 3. E eu coloquei só 3 hoje, porque a ideia é trocar, é conversarmos e construirmos conhecimento e preencher todo o tempo de uma hora. Mas a ideia é trocar ideia, tá? Deixa eu escrever aqui o título, né? O pessoal que for entrando e sabendo do que se trata. 3 sinais de que você não está se comunicando bem no casamento. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu fixar aqui o título. Ok, fixado o título. Tudo certo, tudo certo. Vamos esperando o pessoal chegar pra gente continuar, pra gente iniciar o nosso papo, né? Porque quanto mais eu atendo, mais eu vejo o quanto a comunicação é importante, o quanto a comunicação é essencial na vida das pessoas. Uma pessoa um dia desse, e aí eu tô atendendo ela faz um ano, vai fechar um ano agora. E aí a gente tava conversando esses dias como a forma dela de se relacionar com as outras pessoas, no caso com os pais, mudou e muito, sabe? E a gente tava vendo as diferenças e tal, e ela disse, poxa, a minha relação melhorou muito com tal pessoa a partir do momento que ela se abriu para a conversa. Eu parei de ser rebelde e quis conversar, e ela se abriu para a conversa, sabe? Então, a comunicação é extremamente importante. Por isso que nós temos que conversar sobre isso. Porque a Vânia chegou, seja bem-vinda, e a gente pensa que comunicação é só falar, mas não é. A comunicação não é só falar. A comunicação tem a parte não verbal, isso que eu estou passando aqui, isso que eu estou sentindo, esse certo nervosismo que eu estou agora, vamos dizer assim. Toda live me deixa agitado de certa forma, porque eu tenho um compromisso, né, com o conteúdo que eu trago aqui, enfim. O que eu estou sentindo está saindo aqui na minha mão. Percebe, gente? Percebe? Como a comunicação não é só o ato falar, a linguagem é uma parte da comunicação, não é só da comunicação. Tem muitas outras coisas que saem, que se comunicam com a outra pessoa além das nossas palavras, entende? Então, é um assunto fascinante, é um assunto que requer muito estudo e é um assunto de fundamental importância num relacionamento, para quem quer viver um relacionamento amoroso saudável, porque um relacionamento amoroso saudável é aquele em que as pessoas conseguem resolver conversando. Esse é um relacionamento saudável. Essa é a minha visão. Vocês podem ter a visão de vocês e vocês podem até comentar, mas a minha visão de relacionamento saudável, pelo que eu vejo da vida, pelo que eu vejo dos atendimentos, pelo que eu vejo da minha abordagem psicológica, é isso. Quando as pessoas conseguem se conversar, quando as pessoas conseguem passar da página 2 da comunicação, que não é só o bababá, mas elas conseguem ter conversas difíceis, elas conseguem resolver os problemas. A Vânia está dizendo
que o ponto de vista dela também é aproximado com esse. Então, legal, legal. Mas assim, eu vou aqui comentando esses 3 pontos, o pessoal já está chegando, já são 8h07. E aí, gente, vocês se sintam à vontade, tá? Para comentar, para fazer perguntas, para interagir, para dizer, Thiago, não concordo com isso, eu acho assim, assim, assado, porque a ideia é construção de conhecimento, sabe? Eu faço live, é para interagir, para ouvir, para construir, sabe? Se eu quisesse fazer um monólogo, eu gravava vídeo, como eu gravo sempre, né? Vídeos curtos, vídeos mais longos, mas enfim, sabe? A ideia aqui é trocar ideia, tá, gente? Então, vamos começar pensando sobre o primeiro sinal de que você, podemos estar nos comunicando de uma maneira equivocada. E o primeiro sinal é o seguinte, é a impulsividade. Você tem impulsividade? Você se vê como uma pessoa impulsiva? Porque olha só, uma pessoa impulsiva é aquela que sente, não consegue traduzir o que ela está sentindo e ela age. Ou seja, ela age por impulso. Então, essa pessoa impulsiva é muito difícil de ela ter uma resposta acertada nas situações. As coisas acontecem, ela não sabe o que fazer com aquilo que ela está sentindo e ela responde como ela pode, sabe? E ela não olha para o ambiente, ela não está presente no momento, ela não está consciente. E aí ela tem respostas equivocadas, porque ela não sentiu. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa pessoa impulsiva, tá? Essa pessoa impulsiva, ela sente, como eu já falei, ela não pensa. E aí, se a gente pudesse dar um rótulo, se a gente pudesse dar um título para ela, a gente poderia chamar ela daquela super sincerona. Sabe, gente? Sabe? Aquela pessoa que diz, eu falo o que eu tenho que falar na cara, eu vou falar e é o meu jeito mesmo, porque eu sou sincera. Eu sou uma pessoa sincera. Que nada. Não é uma pessoa sincera. É uma pessoa impulsiva, porque não sabe se comunicar. Uma pessoa impulsiva, ela não fala o que tem que ser dito. Uma pessoa impulsiva, ela fala, ela descarrega os seus conteúdos, ela descarrega as suas inseguranças, ela descarrega os seus medos, sabe? Então, há uma grande diferença, gente, de uma pessoa impulsiva, uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe conversar. A Vânia comentou, fala na hora errada. Exatamente, Vânia. Fala na hora errada, porque ela não sabe a hora. Sabe, Vânia? Uma pessoa impulsiva, ela não sabe a hora de falar e ela não sabe a hora de se calar. Outro ponto, falando em falar, em comunicação, que é o nosso ponto aqui, uma pessoa impulsiva, ela nunca vai querer ficar por baixo. Então ela sempre vai querer dar a última palavra. E aí a discussão vira eternidade. Sabe? Enquanto não tomarem uma solução que faça sentido para ela, ela vai ficar dando a última palavra. Porque ela não aguenta sentir o desconforto de não ter a opinião aceita e ficar com aquele desconforto. E olhar para aquele desconforto. Travou. Agora voltou, né? Uma pessoa viva, ela não consegue olhar para o seu sentimento, colocar no colo assim, ó, e dizer, poxa, desconforto, o que tu está querendo me dizer? O que tu quer? Por que tu veio agora? Sabe? Ela não consegue fazer isso, porque ela não consegue olhar para os sentimentos. Uma pessoa impulsiva é uma pessoa que sente, não consegue pensar, ou seja, o que está aqui, ela não consegue traduzir. Eu estou com raiva, ansiosa, eu estou com medo, eu estou com... Porque assim, gente, é muito importante a gente pensar nisso.
Porque cada sentimento tem uma forma de reação, não padronizada, gente. Tipo, eu estou com raiva, eu vou bater nos outros. Não, não uma forma padronizada, assim. Mas todo sentimento requer uma forma de a gente funcionar. Quando eu estou triste, eu vou me recolher, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou chorar. Não tem problema eu chorar. Choro no colo do meu irmão, choro no colo da minha mulher, né? Antes chorava no colo da minha mãe. Tô triste. Não tem problema. Não tem problema. Sabe? O problema é a gente não identificar o que esse sentimento está nos pedindo. Como lidar com a raiva? Como lidar com a tristeza? Como lidar com o desconforto? Como lidar? Cada um tem uma forma de lidar de uma maneira mais saudável. Eu não vou lidar com a raiva da mesma forma que eu lido com a tristeza. Entende? Porque são sentimentos diferentes e requer modos de convivência diferentes da minha parte. Sabe? Então, a pessoa é impulsiva, sente tudo isso, mas ela não consegue traduzir. E aí ela não tem uma resposta acertada. Num relacionamento, logicamente, a comunicação dela não vai sair da forma acertada. Ela não vai dizer o que ela quer dizer, ela não vai demonstrar o que é para ser demonstrado, tá? Ela não vai resolver o problema que é para ser resolvido, porque ela está respondendo não de uma forma consciente, mas ela está respondendo de uma forma inconsciente ao próprio desconforto dela. Percebem, gente, como a impulsividade nos leva a respostas erradas na comunicação com o outro? E aí, quando eu não comunico, eu não consigo resolver os problemas. Quando eu não comunico, eu não consigo alcançar um relacionamento saudável, porque tudo é estruturado pela comunicação. A confiança, o carinho, o afeto, o amor, a reciprocidade, a empatia. Tudo que vocês pensarem de ingredientes que seja parte de uma receita de um relacionamento saudável, passa por uma comunicação. Expressar os sentimentos, que eu vou colocar lá, que é o terceiro sinal, que eu vou falar mais pra frente. Eu não sei se vocês têm algo a dizer, algum comentário, pode fazer. Tá, gente? Estou passando para o segundo sinal. Se vocês tiverem algum ponto, alguma pergunta, algum pensamento, poxa, me fez pensar sobre isso e tal, pode colocar, tá, gente? Então, assim, o bloqueio, olha só que paradoxo interessante. O bloqueio de uma pessoa impulsiva é justamente ela não ter bloqueio. Por quê? Porque ela não se bloqueia, mas ela acaba bloqueando os outros de se aproximar dela. Porque, afinal de contas, eu nunca vou saber como o Thiago vai reagir ao que eu estou fazendo, sabe? Então, a Vânia fez um comentário. E quando a pessoa só fala em depreciar o outro? Quando a pessoa só fala em depreciar o outro, Vânia, talvez não tenha a ver com uma impulsividade, mas tem a ver com o modo de funcionamento dela. Às vezes, e tem muitas pessoas que funcionam dessa forma, que elas têm um funcionamento de ver sempre os pontos negativos, sempre o que está errado, sempre o que está faltando, sempre o que está estragado, sempre o que está sujo, sempre o que está fora do padrão, sabe? E aí, esse olhar depreciativo no que falta do outro, talvez seja uma forma de funcionamento dessa pessoa. Mas essa forma de funcionamento dessa pessoa também tem a ver com aquilo que ela não consegue se ver, com aquilo que ela não consegue olhar nela mesma.
Então ela olha para fora porque é mais fácil. E aí ela acaba não olhando para dentro. É muito confortável, legal, né? Eu olho pro outro, eu aponto pra Amanda, né, que fez um comentário aqui agora, e digo: Amanda, tu tá errada. E aí é muito legal, é muito fácil, porque daí eu não olho pra mim. Entendem? Gente, a Amanda fez um comentário: casais que competem. Tem muita disputa. Até tava lendo sobre isso, né, pra fazer a live. E casais onde há impulsividade, há também a disputa. Por quê? Porque eu ajo de uma forma impulsiva, machuco o outro, e o outro vai apanhar, vamos dizer assim, apanhar, e ele vai querer revidar. Se ele não for uma pessoa com autoconhecimento, se não for uma pessoa madura, ele vai cair no mesmo joguinho e vai aproveitar a primeira oportunidade que ele tiver para chicotear e vai chicotear novamente. E aí vai ter muita disputa nesse relacionamento. Não vai ter reciprocidade, não vai ter ajuda. Vai ter disputa. Eu faço isso, tu faz aquilo. Eu faço isso melhor e por que tu não tá fazendo isso melhor? Como eu. Por que tu não tá no meu nível? Sabe? A Vânia disse: e jogar na cara do companheiro as coisas erradas. Exatamente. Exatamente. Porque naquele dia lá, era para te ter feito aquilo lá e tu não fez. E por isso que hoje a gente está aqui. E aí vai, né? E aí vai, né? Então, veja como a impulsividade leva a uma comunicação não assertiva. Uma comunicação que não resolve o problema. A impulsividade é um sinal de que nós podemos estar nos comunicando de uma maneira equivocada. E essa maneira, se for para sabe? O silêncio, até a gente vai comentar mais para frente. O silêncio, dependendo da pessoa, pode causar dano. Pode. Mas, na maioria dos casos, o silêncio é melhor do que eu falar algo errado. Não é nem eu falar algo errado, mas eu agir impulsivamente, sabe? É melhor eu ficar calado do que eu agir impulsivamente. É muito melhor. É muito melhor. Porque a palavra depois de proferida, vocês sabem, gente. Vocês são pessoas adultas e vocês de alguma forma já foram machucadas ou machucados com palavras. E vocês sabem o quanto dói. Sabe? E como diz o livro do Dom Miguel. Como é que é o nome daquele livro, gente? Ai, meu Deus. Os 4 compromissos. Os 4 compromissos. O Dom Miguel, ele fala que o ser humano, ele é o único ser capaz de se chicotear milhões de vezes por aquilo que ele já sofreu, sabe? Então, uma palavra dói e a gente continua se chicoteando com aquela palavra. Vocês sabem o quanto dói. Então, a gente sabe o poder maléfico de uma impulsividade, tá? A Vânia disse: julgar o que fez pelo ouro. Toda vez diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu acho que é julgar o que fez pelo outro. Julgar o que fez pelo outro, toda vez diz isso, fiz aquilo. Exatamente, Vânia. Eu acredito que eu entendi o teu comentário, né? Aquela pessoa que faz e depois joga na cara, né? Eu fiz isso por ti, eu fiz aquilo. Aquele dia lá eu saí do meu trabalho e eu não era horário e eu fui lá por ti e tal, né? Outro, né? E é justamente isso, né? A pessoa fica jogando na cara aquilo que ela fez, né? Eu fiz isso por ti, eu fiz aquilo por ti, eu fiz aquilo outro por ti. Então, gente, a impulsividade é um sinal muito forte de que nós estamos não nos comunicando bem. Se nós somos impulsivos, provavelmente a nossa comunicação está deficitária. É muito provável, sabe? E olha só o efeito da impulsividade. Porque como você é impulsiva,
o outro não age em relação a você, em direção a você, com medo de receber uma chicotada. Ele não sabe se ele vai receber uma chicotada ou um carinho, então ele não age. Logo, você não recebe afeto e ele não recebe afeto. Todo mundo fica sem afeto. E um relacionamento sem afeto vai sobreviver, gente? Respondam aí, por favor. Eu era para ter pegado água ali atrás, aqui na sala. Eu tô no consultório hoje, mas não peguei. Resiste, gente, um relacionamento sem afeto? Me digam, por favor. Que vocês acham que resiste um relacionamento só pela parceria, mas vamos estar juntos, vivem junto? O que vocês acham? Não resolve. Eu também penso dessa forma, o Vânia. Apesar de hoje em dia ter muitos casais que estão só por contrato social. Tem muitos casais que vivem sem afeto mais, mas eles não são felizes. Eles não são felizes. Pelo menos os que eu conheço, né? Pelo menos o que eu ouço aqui, né? Então, gente, vamos para o segundo passo, segundo sinal de que a minha comunicação pode estar sendo equivocada, pode estar sendo errada, a gente pode não estar se comunicando de uma maneira saudável, assertiva, que resolve, uma comunicação que resolve. E esse segundo sinal eu coloquei aqui como interpretação. Ah tá, a Vânia fez um comentário aqui, antes de eu... Sim, o viver pela aparência, né? Exatamente. O viver pela aparência, ele sobrevive, mas não traz vida pro casal. Ele só traz monotonia, obrigatoriedade, peso. O segundo ponto que eu coloquei aqui, gente, como um segundo sinal forte de que a sua comunicação não está certa, é a interpretação excessiva. O que eu falo com uma interpretação excessiva? Essa mulher, ou essa pessoa, né, que usa a sua interpretação em excesso, ela cria o próprio mundo dela. Ela não vive na realidade. Eu tô aqui, eu tô olhando o caderno, ó. Tem um caderno aqui que eu anoto algumas coisas, né? Eu tô aqui na sala, eu tô vendo os móveis aqui. Ela não vive essa realidade. Essa pessoa que interpreta em excesso, ela vive aqui dentro, no mundo criado por ela. E aí tu pode pensar, poxa, Thiago, mas todo mundo vive assim. Tá, ok, concordo. Todos vivemos assim. Mas eu vou te dizer como é que é esse mundo interno dessa pessoa. Esse mundo interno dessa pessoa que interpreta de uma maneira excessiva é um mundo onde ele é cinza, ele é sem cor, esse mundo dela. E nesse mundo dela, todas as possibilidades negativas que tem, que pode dar errado, que está aqui na cabeça, estão ali, estão na vida real. Então, para ela o mundo é muito perigoso. Ela está sempre com medo, ela está sempre ligada, ela está sempre insegura, ela está sempre acanhada. Porque afinal, viver num mundo cinza, onde tudo pode dar errado a qualquer momento, é um terror, né? É um terror. E aí, como esse mundo interno dela já é cinza e já é perigoso, os medos dela ganham peso, ganha tamanho. Porque onde há o desconhecido, o medo impera. Se a gente não lidar, se a gente não olhar para o medo e dizer, medo, o que tu tem a me dizer? Se a gente não olhar e a gente só ficar observando e pensando o que pode ter atrás desse muro,
o medo vai imperar, o medo vai dominar e vai construir o cenário que ele quiser. Então, essa pessoa que interpreta uma extremamente negativa, ela vai para o relacionamento, ela tem medo da traição, ela tem medo do abandono, ela tem medo da indiferença, ela tem medo da violência, ela tem medo de dar tudo errado, porque ela está aqui. Ó. E aí, ela não consegue resolver isso pela comunicação, porque ela não consegue vir para a vida real. Ela transfere isso em forma de ciúme, de controle. E não é a forma certa. Porque ela só obedece ao mundo interno dela. Ela não comunica os seus medos. Percebem a diferença, gente? De eu pensar e me comunicar, e eu pensar e só agir. Só obedecer o que eu estou pensando. Há uma grande diferença de ação. Há uma grande diferença. Então, essa pessoa que interpreta de uma forma positiva, deixa eu anotar aqui. Essa pessoa que interpreta de uma forma positiva, ela não se comunica. Ela só obedece os sentimentos. E é aí que ocorrem os problemas da comunicação. Logo, tu não vai estar agindo de uma maneira assertiva, porque tu não está nem sabendo o que o outro está sentindo, tu não está nem sabendo o que o outro está fazendo, tu não está nem sabendo o que o outro está vivenciando. Você está simplesmente obedecendo aos seus sentimentos e querendo resolver uma situação que é de vocês dois, ouvindo somente a si mesma. Percebe como isso gera muito problema? Então, uma pessoa que pensa demais, que vive aqui dentro, uma pausa na digitação do celular já é motivo. Ele não está naquele lugar, ele está querendo me enrolar, será que ele não me quer mais? Percebe como criar cenários sem olhar para a realidade gera muitos danos? Muitos danos. Então, não interpretemos demais, porque isso dificulta e muito nas comunicações, na resolução dos problemas. Porque a gente não olha para a realidade, a gente não olha para o outro, a gente não ouve o outro, o que o outro tem para dizer. Então, isso é um tiro no pé, gente. É um tiro no pé. Viver no mundo da fantasia é um tiro no pé, gente. Então, para esse tipo de pessoa, no primeiro caso, que é a pessoa impulsiva, muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que falar, né? Mas para esse segundo modelo de pessoa, tipo de pessoa, às vezes até o silêncio pode ser maléfico, porque do silêncio que a outra pessoa dá para ela já imagina tudo de ruim, porque ela convive aqui. Então, gente, não vivamos aqui dentro, vivamos a vida aqui fora. O que estamos observando? O que estamos sentindo? O que o outro está observando? O que o outro está sentindo? O que o outro tem de resolução para esse problema? Sabe? Os problemas das relações, os problemas da sua relação, não é só seu, então você precisa escutar o outro para encontrar uma solução que faça sentido para ambos. Caso contrário, vai ter uma lacuna nessa comunicação. O Eduardo falou, muito bom. Beleza, mano, obrigado. E tamo junto. Então, esse é o segundo ponto, né, de uma interpretação excessiva, né? Não vivamos na mente, mas vivamos a realidade.
para ver o que a realidade tem para nos dar, tá? E para que a gente se comunique de uma forma acertada. Esse é o segundo ponto. E agora, vamos para o terceiro. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui que eu anotei. Tá, não tem. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que indica que não estamos nos comunicando da melhor maneira. E aqui eu escrevi como o GPS interno quebrado. Foi essa a expressão que eu utilizei. Esse GPS quebrado que eu falo é o nosso sentir. Porque assim, ó, a gente valoriza muito o pensar. Nós somos filhos da filosofia grega, né? Nós somos filhos da Grécia, né? E aí a gente cultiva muito o pensar. O pensar é a qualidade superior, né? E só que a gente subtraiu e muito o sentir. E aí hoje a gente está sofrendo. A gente está sofrendo. E muitas vezes esse GPS, que é o sentir, a gente acaba quebrando esse GPS. Eu sei como é que a gente acaba quebrando. A gente não quebra, mas foi só uma expressão que eu utilizei aqui para a gente pensar. GPS quebrado é aquela pessoa que não consegue sentir. Ela não consegue ver o que está tocando nela, o que afeta ela, o que mexe com ela, o que desequilibra ela. Ela não consegue sentir. Essa pessoa que quebrou o GPS, vamos dizer assim, é uma pessoa que ela acredita dominar os sentimentos. Eu coloco entre aspas porque é extremamente entre aspas. É ler do engano. Eu acreditar que eu domino os meus sentimentos. É ler do engano, como diz o Yuri Marçal. Ler do engano. É um engano tremendo, porque a gente acha que a gente controla os sentimentos, mas a gente não controla. E essa pessoa que experimentou viver dessa forma, geralmente ela faz esse caminho aqui, ó. É uma pessoa que sentiu demais e sofreu demais sentindo. E aí ela vai para o outro oposto. Ela sentiu demais e ela passa o caminho saudável e ela vai para o outro oposto. E aí ela diz, já que eu sofri demais, porque essa pessoa ela não conseguiu se colocar nas relações da melhor maneira, e depois eu vou dar uma passada por aí, rapidinho, tá? Ela passou desse caminho saudável e ela foi para o outro extremo, que é o não sentir. Então, já que eu senti demais, deu errado, agora eu não vou sentir. Entre aspas, não vou sentir. Vou colocar para debaixo do tapete e eu domino os meus sentimentos. Lê do engano, gente. Lê do engano. E a gente conta tanto essa mentira pra gente, eu não sinto, eu controlo os meus sentimentos, que chega um ponto que a gente desaprende a sentir. E aí a gente acaba quebrando o GPS, que é quando a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. E olha só o problema disso nas relações amorosas. Quando eu não sinto, eu não consigo dizer o quanto o outro é importante para mim. Eu não consigo dizer o quanto é bom estar com outra pessoa. Eu não consigo dizer o que ele fez que me afetou. Olha o problema sério de não sentir num casamento. Percebe, gente? Como é um risco muito enorme que a gente comete não querendo sentir. É um risco tremendo. Querer entrar numa relação sem sentir é um risco. A possibilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Sabe? E assim, como eu já falei lá no início, né? Essa pessoa com o GPS quebrado, ela não consegue olhar para os sentimentos e embalar e dizer, tristeza, por que tu está aqui agora? O que tu quer de mim? Ela não consegue olhar, porque o GPS dela está quebrado, então ela não consegue
acolher o sentimento. Logo, ela não consegue se expressar, porque ela não consegue acolher esse sentimento. Entende? E conviver com uma pessoa dessa é pior ainda. Sabe? Porque tu nunca sabe o que ela está sentindo. Tu não sabe o que ela está pensando. Porque ela não demonstra. Sabe? Ela construiu uma máscara. Eu domino os meus sentimentos, eu expresso meus sentimentos quando eu quero, ler do engano, tá? Mas, na maior parte do tempo, vai ser aquela pessoa anêmica. Tu vai olhar no olho dela e tu não vai ter brilho. Tu não vai ver nada. Poxa, essa pessoa tá alegre, essa pessoa tá triste, essa pessoa... Sabe? E isso gera um desconforto no relacionamento. Poxa, eu tô com essa pessoa há 5 anos. Essa pessoa não demonstra que gosta de mim. Será que ela gosta de mim? Ela pode até gostar, mas o GPS dela tá quebrado. Sabe? Você pode até gostar, mas o seu GPS está quebrado. E aí o que acontece? Você não consegue expressar. Porque você não consegue mais sentir. O GPS quebrou. Quebrou é uma forma de falar, tá, gente? A gente só não fica dessensibilizado, né? A gente não consegue saber mais o que a gente sente. Eu falo quebrou e até parece assustador, né? Quebrou. Ai, agora não tem mais conserto. Não. Quando eu falo em quebrar, eu só quero te dizer que você, que eu podemos estar sem a habilidade de sentir. E aí isso impede diretamente. Poxa, gente, chegou o meu irmão aí, Alexandre Borges. É um baita psicólogo. Gente, um baita psicólogo. Colega de abordagem psicológica. Prazerzão aí, Alexandre. E fique à vontade para comentar, fazer comentários, contribuir, porque a ideia aqui é trocar ideia. A gente está conversando sobre o GPS quebrado, Alexandre, né? Que é quando eu não senti. E aí a gente estava conversando de como esse trajeto acontece, né? A pessoa sente tanto e sofre tanto que depois ela vai para o outro extremo, né? Eu controlo os sentimentos. A gente encontra bastante gente assim no consultório, né, Alexandre? Então, a gente está conversando sobre isso, né? E eu estou falando de como isso dificulta a comunicação no casamento. E se você age assim, né? Eu falo você não, Alexandre, mas eu falo você para todos, né? Se você age assim, se eu ajo assim, consequentemente nós não teremos uma boa comunicação no relacionamento. Não teremos. A grande barreira, eu vou dizer para vocês, a grande barreira desse GPS quebrado, dessa mulher que acredita controlar os sentimentos, é a vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque como eu quero controlar os meus sentimentos, eu preciso controlar tudo que me leva aos sentimentos. Então eu não vou me mostrar vulnerável ao outro. E aí vai ocorrer o que eu já disse. A pessoa não consegue expressar. E quando eu não expresso, eu não demonstro vulnerabilidade. Mas eu também não construo conexões verdadeiras. Sabe? Então a maior barreira dessa pessoa que está com o GPS quebrado é ela se mostrar vulnerável. Ela se coloca atrás da carapuça dela e tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Eu tô triste, mas acontece. A pessoa não demonstra. Ela tá feliz. Poxa, vamos festejar. Que legal. O máximo é um sorrisinho, sabe? Então, gente, que a gente venha sentir. Que a gente venha sentir para podermos nos comunicar de uma maneira mais assertiva. Porque é o sentir que orienta as comunicações mais assertivas. Sempre é o sentir. Eu sinto... eu ia falar sobre isso, né? Eu vou falar resumidamente.
né, o nosso processo de contato com o mundo. E aí eu vou pela linha do Ponty, Mireille-Ponty, né? Que ele fala que o nosso primeiro contato com o mundo, quem estabelece é o corpo. Então eu primeiro eu sinto. Eu entrei em contato com o ambiente e o meu corpo sentiu. Num segundo momento, lá para o segundo momento, o meu intelecto vai traduzir o que está se passando aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Liguei o celular, coloquei na live, né? Percebi que eu estava ao vivo, logo o meu coração, o meu corpo já se agitou, porque eu estou na frente de outras pessoas, né? Eu tenho a responsabilidade com o conteúdo que eu trago, né? Eu tenho a minha responsabilidade como psicólogo, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho o meu zelo com o que eu faço. Logo, me trouxe uma agitação, sabe? E aí, eu olhei para isso e eu pensei, eu estou um pouco nervoso mesmo. Tá, ok. E aí eu fui acalmando um pouco, sabe? Fui lidando com essa ansiedade. Então, a gente primeiro sente, depois a gente traduz para nós mesmos o que está acontecendo dentro da gente. E aí, num terceiro momento, a gente decide como que eu vou agir diante dessa situação. E aí, eu agi, continuando falando com vocês, e agi procurando me acalmar. Eu poderia sair correndo daqui. Poderia ficar ansioso e sair correndo e deixar aqui o celular ligado. Poderia. Se eu fosse uma pessoa impulsiva e o medo fosse em excesso, poderia. Entendem? Mas como eu olhei, traduzi e olhei a melhor forma de agir, está sempre fazendo esse processo, sentindo, pensando, agindo, pensando no que fez, sentindo de novo, pensando, agindo, pensando no que fez. A gente está sempre nesse processo. Então, se a gente tem um bloqueio, agora voltou. Se a gente tem algum bloqueio em alguma fase desse ciclo, sentir, pensar no que fez, se a gente tem algum bloqueio em alguma fase dessa, a gente vai ter problema na comunicação. E hoje eu trouxe 3 exemplos, 2 do sentir e 1 do pensar, bloqueios esses que dificultam e muito a nossa comunicação. Se você quiser continuar aprendendo sobre isso, me siga aqui, né? Que eu falo todo dia aqui sobre isso, né? Alguns materiais curtíssimos, né, no Rios, alguns materiais longos como esse, alguns materiais de meio tempo, né, vamos dizer 5, 10 minutos, todos os stories, né, e aí você pode me chamar, enfim. Mas, gente, tem algum comentário, algum ponto, alguma pergunta? A ideia é trocar ideia, né? Senão eu vou indo nessa, gente. O que eu tinha para comentar hoje era isso. E eu sempre gosto de fazer comentários, de fazer falas, para ter espaço para as pessoas falarem, né? Caso elas tiverem perguntas, enfim. Se não tiverem pontos a comentar, eu vou indo nessa. E aí, semana que vem, temos live de novo. Nada a comentar, gente? Tudo certo? Tudo ok? Então tá, gente. Muito obrigado pela companhia, tá? Espero ter contribuído na vida de vocês, que é sempre o meu intuito. É o meu intuito dessa página, o meu intuito das lives, o meu intuito de tudo que eu faço, tá? E qualquer coisa me chama lá no direct, que a gente conversa, a gente troca ideia, tá bom? A Cláudia mandou uns emoticons e no mais é isso. Obrigado, Cláudia, pela presença, tá? E semana que vem tem live. Continua por aqui no canal que eu aviso, ok? Boa noite, tchau!